O ex-procurador Deltan Dallagnol participou da audiência pública da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, que analisa os inquéritos políticos do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O ministro foi convidado, mas não se dignou a comparecer. Deltan Dallagnol classificou os inquéritos do ministro como um caso de abuso de poder assustador. Ele lembrou: o respeito à Constituição vale também para o Supremo Tribunal Federal. O ex-procurador explicou didaticamente 11 pontos problemáticos ou mesmo criminosos nos inquéritos, em especial na operação da Polícia Federal, que promoveu buscas e apreensões em residências de empresários por conversas no WhatsApp. Deltan Dallagnol lembrou que trata-se de um caso de incompetência manifesta do Supremo e que o processo foi instaurado por dependência a outro inquérito que já tinha vícios na origem. O procurador explicou que o inquérito foi distribuído sem sorteio prévio e sem demonstração de conexão e disse: é aquilo que se chama de tribunal de exceção. É uma violação clara ao princípio do juiz natural. O ex-procurador explicou ainda que as medidas extremas foram determinadas sem ouvir previamente o Ministério Público em violação à lei, que os autos não são disponibilizados à defesa em violação a uma súmula do próprio tribunal e à Constituição. Dallagnol apontou ainda que as medidas foram decretadas com base em uma duvidosa notícia de jornal, o que a lei de abuso de autoridade prevê como crime, que não há indicação de que os prints apresentados pelo jornalista sejam fidedignos ou constituam prova legal. O ex-procurador lembrou que a corrupção que é ignorada pelos ministros mina a democracia, enquanto conversas são apenas conversas. Dallagnol lembrou que o STF e o STJ derrubaram casos de corrupção por muito menos, nada perto das assustadoras violações de direitos que estão acontecendo neste caso. O ex-procurador apontou que, ainda que existissem provas e o procedimento fosse legal, os fatos investigados não são crimes. Ele explicou: crimes contra o Estado Democrático de Direito exigem violência ou grave ameaça. Está expresso, está escrito na lei. O crime de incitação exige que alguém incite, que alguém estimule um crime. O que houve foi opinião. Deltan Dallagnol lembrou que um dos empresários foi incluído no inquérito e sofreu medidas abusivas sem ter sequer se manifestado, e questionou: é crime agora estar em grupo de WhatsApp? O ex-procurador disse: o objetivo das medidas não é investigar crimes, e sim coibir a manifestação política do dia 7 de setembro com base em uma representação do PT e do PSOL. E com isso eu não posso concordar. A Constituição brasileira, em seu primeiro artigo, afirma que os fundamentos da República são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No entanto, para um grupo de pessoas, no qual o empresário Luciano Hang, mencionado pelo procurador, foi incluído, esses fundamentos parecem ser relativizados. O empresário foi investigado em inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, tendo tido seus sigilos quebrados e até mesmo sofrido busca e apreensão, além de censura, com base unicamente em uma reportagem que jamais apresentou qualquer comprovação de suas alegações. O empresário, na época, processou a repórter e o jornal e, quando o caso foi analisado por um juiz de direito, reconheceu-se que a reportagem não atendeu ao menor dever de cuidado em averiguar os fatos. A Folha Política também foi alvo de inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, sofreu busca e apreensão de todos os seus equipamentos e teve seus sigilos quebrados. Assim como no caso de Hang, os inquéritos se baseiam em relatórios e reportagens que são tomados como verdadeiros, embora produzidos pela concorrência e sem qualquer compromisso com fatos. Com base no mesmo tipo de informação produzida por fontes suspeitas, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar
toda a renda da empresa, assim como de outros sites e canais conservadores, com o apoio e elogios dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 13 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a empresa a sobreviver, doe qualquer quantia através do Pix, utilizando o código que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá continuar trazendo informação que o cartel midiático não quer que você veja. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador Eduardo Girão, boa tarde, autoridades, doutor Ives Gandra Martins, pessoa por quem eu tenho profunda admiração, não só pelo seu conhecimento jurídico, mas por sua postura pessoal como ser humano, como cristão, e pelo cuidado que tem de criticar de modo firme as decisões, mas ao mesmo tempo defender as instituições. E essa é a linha de postura que, guiado por líderes, por pessoas que nos inspiram, como o Dr. Ives Gandra, é a mesma linha que eu adoto aqui. E, senador Eduardo Girão, gostaria de agradecer essa oportunidade para trazer algumas considerações sobre uma situação que me assusta muito, que me preocupa muito. E eu vou ser bastante objetivo. Eu vou trazer aqui nessa minha breve fala 11 breves preocupações. Nesse inquérito dessa mordaça dos empresários, o Supremo Tribunal Federal ele ultrapassou a linha da Constituição e ele atacou as forças ligadas ao presidente da República num procedimento ilegal, sem provas, em relação a opiniões que não são criminosas segundo a nossa lei e determinando medidas ilegais. É um caso de abuso de poder assustador. Eu vou explicar isso em 11 pontos, mas é importante deixar muito claro. Instituições são absolutamente essenciais para a nossa democracia e, além disso, toda pessoa, não importa se é ministro do Supremo ou qualquer outro brasileiro, toda pessoa merece respeito e merece dignidade. Toda mudança ainda que deva ser feita na nossa ordem legal, constitucional, deve respeitar e seguir a Constituição. Agora, o respeito à Constituição vale também para o Supremo Tribunal Federal, que não é Supremo. Ele está debaixo da Constituição, como os demais poderes. Esse inquérito que foi instaurado, esse inquérito da mordaça dos empresários, ele não poderia ser instaurado pelo Supremo Tribunal Federal e sim pela primeira instância, porque os empresários eles não têm foro privilegiado. Esse é um caso de incompetência manifesta do Supremo Tribunal Federal. Está lá no artigo 102 da Constituição para quem quiser ver. O Supremo Tribunal Federal ele não pode julgar, ele não tem poder para investigar e julgar esse tipo de caso. É um caso claro de incompetência manifesta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Essa investigação foi instaurada por dependência, por correlação com o inquérito original. O inquérito original, que é o inquérito das fake news, foi instaurado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, violando o sistema acusatório. A investigação deveria ser instaurada, se fosse o caso, pela polícia ou pelo Ministério Público e jamais pelo julgador. Agora eu vou para o terceiro ponto. O inquérito foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes sem um sorteio prévio e sem que tenha sido demonstrada a conexão com os casos anteriores e responsabilidade dele. Aliás, os casos anteriores também não foram submetidos a uma distribuição prévia. O que a gente tem aí é uma distribuição direcionada. É aquilo que se chama de tribunal de exceção. Tem uma violação clara ao princípio do juiz natural, que é o princípio de que alguém deve ser julgado por um juiz competente, que é escolhido aleatoriamente ou que já é responsável por um caso prévio com o qual um novo caso se relacione. Vou para o quarto ponto. Medidas de investigação, como buscas e apreensões e bloqueios, só são determinadas depois de ouvido o Ministério Público. E ele não foi ouvido previamente. Isso viola a lei. Viola qual lei? A Lei Complementar número 75 de 93. Em quinto lugar, o Supremo Tribunal Federal não deu acesso aos autos para os investigados
em violação a uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 14 do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso viola também o artigo 5º da Constituição Federal, que o Supremo deve proteger, do qual ele é guardião. E até hoje, como eu fui surpreendido ao ouvir aqui nessa sessão, até hoje a Advocacia Geral da União não tem acesso aos autos. Em sexto lugar, as medidas que foram decretadas, as buscas e os bloqueios, foram decretadas pelo Supremo Tribunal Federal com base em notícia de jornal. Eu nunca vi isso em 18 anos de Ministério Público. Nunca vi isso. Qualquer medida como buscas e bloqueios que envolve uma constrição da liberdade, uma constrição do patrimônio ou uma invasão na esfera de privacidade da pessoa, precisa ter um mínimo de evidências que embasem essas medidas. E o que a gente viu é que essas medidas, buscas e bloqueios, foram decretadas pelo Supremo com base em notícia de jornal, sem comprovação mínima dos fatos. A lei de abuso de autoridade prevê como crime a instauração de investigação sem indícios da prática de crimes. Isso está lá no artigo 27 da Lei 13.869 de 2019. Não pode acontecer para nenhuma autoridade, não pode acontecer para o Supremo Tribunal Federal. De novo, o Supremo Tribunal Federal não é supremo, ele está abaixo da Constituição e não acima. Em sétimo lugar, não existe ainda qualquer indicação de que aqueles prints das conversas são fidedignos. Também não há qualquer indicação de como que eles foram obtidos pelo jornalista. Não está satisfeita a demonstração daquilo que a gente chama no processo penal de cadeia de custódia da prova. Isso é previsto lá no artigo 158 do Código do Processo Penal, 158A. Então, na Lava Jato, quando a gente queria fazer uma busca e apreensão em relação a alguém, eu tinha que apresentar provas, uma conta no exterior. Eu tinha que mostrar como é que aquele extrato daquela conta veio para o Brasil, como que ele chegou aos autos, que ele saiu de um banco na Suíça, foi para uma autoridade na Suíça, de lá ele foi remetido para o Departamento de Cooperação Jurídica e Recuperação de Ativos, de lá ele veio para o Ministério Público, eu junto aos autos, e você tem toda a cadeia de custódia dessa prova, toda a corrente que permite você reconstituir como essa prova chegou aos autos, e você não tem nada disso nesse caso. De novo, é assustador. Em oitavo lugar, não existe ainda uma indicação da legalidade dessa prova, de como que ela foi obtida. De novo, na Lava Jato, sempre que você queria usar uma prova, você precisa demonstrar a legalidade. Se você junta um extrato bancário, e se eu juntasse o extrato bancário sem uma quebra de sigilo prévia, eu ia ser processado, eu ia ser expulso do Ministério Público, eu ia ser preso. E o que a gente tem ali é a juntada de conversas de telefone sem uma quebra de sigilo judicial e sem a indicação de que a fonte disso é lícita, que é legal. Então, uma violação básica de direitos fundamentais sem uma comprovação de origem lícita, de que isso aconteceu de modo regular ou legal. Esses prints foram divulgados por um terceiro, que é um veículo jornalístico, e não por um interlocutor das conversas, não por um participante das conversas. Isso viola o artigo 5º da Constituição. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já derrubaram casos de corrupção gravíssima, por muito menos. E aqui eu concordo com o nosso mestre Ives Gandra da Silva Martins. Eu concordo com ele quando diz que a corrupção ela mina a democracia. Tem muita gente agora posando contra a democracia, mas quando viu aqueles imensos escândalos de corrupção, silenciou. Quando aquela corrupção ela mina a democracia, ao subverter a própria vontade popular, porque o Brasil pode estar cheio de apartamentos de Gedel Vieira Lima, com 50 milhões de reais em espécie, em malas de viagem, em caixas de papelão, que vão ser derramados nessas eleições para comprar os votos, para comprar vereadores, para comprar apoio de prefeitos e para comprar os votos dos eleitores, subvertendo a democracia, ou ainda produzindo campanhas e programas televisivos de alto alcance que vão manipular a vontade e o voto do eleitor com base no dinheiro da corrupção, com o objetivo de perpetuar o poder daquelas pessoas que praticaram esses esquemas. Várias pesquisas já demonstraram que o número de reais investidos na campanha tem uma correlação com o número de votos recebidos. Então, a corrupção, ela subverte a democracia. E o Supremo Tribunal Federal não está julgando os casos da Lava Jato.
não está colocando na cadeia os corruptos, não está lutando para defender a democracia contra a corrupção dos poderosos, não tem a mínima efetividade nesse sentido. E agora, o que a gente vê é que o Supremo está levando adiante um caso com base em uma série de provas, com base na ausência de provas, mas e sem cadeia de custódia, com base numa série de ilegalidades, de ausência de provas e irregularidades, caso instaurado de ofício, quando o próprio Supremo e o Superior Tribunal de Justiça, de novo, derrubaram casos de corrupção por muito menos, por filigranas, por formalidades, por nada perto das assustadoras violações do direito que estão acontecendo nesse caso. E se superado tudo isso, se você superar todas as ilegalidades do procedimento, se você superar toda a ausência de prova e a ausência de demonstração de legalidade da prova e a ausência de cadeia de custódia da prova, ainda que se supere tudo isso, ainda que existissem então provas dos fatos, ainda que o procedimento tivesse sido legal, ainda que as provas fossem lícitas e autênticas comprovadamente, o que não é o caso, ainda assim, os fatos simplesmente não são previstos na nossa lei como crime. Esses fatos são opiniões. Não há nem incitação ali. E a lei criminal não pune os atos que são chamados de preparatórios, quando não se iniciou a execução dos crimes. Em 10º lugar, crimes contra o Estado Democrático de Direito exigem violência ou grave ameaça. Está expresso, está previsto na lei, no artigo 359L e 359M do Código Penal. O crime de incitação, que também foi invocado no Supremo Tribunal Federal, exige que alguém incite, estimule um crime. Isso está lá no artigo 286 do Código Penal. E quando se examinam as mensagens dos empresários, fica claro que não houve incitação. O que houve ali foi opinião, houve avaliações, houve análises, mas não houve incitação. Ninguém incitou outros. As pessoas expressaram a sua própria opinião, mas sem incitar, sem dizer faça, não faça, haja assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tem nada disso. Vão lá, revejam as mensagens, não existe uma incitação. Em 11º lugar, eu olhei a decisão, eu olhei a reportagem original e vejam a situação de um dos empresários. Ele não trocou nenhuma mensagem, ele só está lá no grupo. E ele foi alvo das medidas, incluindo bloqueio de contas e bloqueio de conta do Instagram. É crime estar no grupo de WhatsApp? Agora, é crime você estar no grupo de WhatsApp? Doutor Ives Gandra não vai me deixar mentir. Não é crime a conivência no nosso direito. Conivência, você saber de um crime, você não fazer nada, isso não é crime. É crime agora estar num grupo de WhatsApp? E se ele tivesse trocado alguma mensagem no grupo de WhatsApp, essa pessoa pode ter a conta do Instagram bloqueada, a conta bancária bloqueada, quando não tem nenhuma correlação uma coisa com a outra, não tem qualquer indicativo de que estava usando recursos para fins criminosos, não tem qualquer indicativo de que estava usando sua conta do Instagram para fins criminosos. E aí essa pessoa tem a conta bloqueada. Cadê o Estado de Direito? Cadê o império da lei? Cadê a democracia? Cadê a Constituição? E cadê os garantistas de ocasião que criticavam a Lava Jato e que agora silenciam? Cadê os garantistas de ocasião que, na verdade, estavam movidos ideologicamente para proteger os seus corruptos de estimação numa operação, e criticavam uma operação que seguiu a lei? E agora, quando você tem evidentes transgressões à lei, de novo, com respeito às instituições, com respeito aos ministros, silenciam. Cadê? A conclusão que eu tenho, senador Girão, a conclusão, ao analisar esse caso, é de que essas medidas decretadas expressaram um exercício de poder, mas não um exercício e não uma expressão do nosso direito, não uma expressão da nossa Constituição. A ausência de uma base fática ou jurídica aponta que o objetivo das medidas, na verdade, não é investigar crimes, e assim coibir a manifestação política de 7 de setembro com base em uma representação feita pelo PT e pelo PSOL. E com isso, eu não posso concordar, nem ninguém que defenda a democracia e o Estado de Direito no Brasil.
Senador Eduardo Girão, muito obrigado pelo espaço, pelo tempo, que a gente possa caminhar para construir instituições mais fortes, uma democracia mais forte, um Estado de Direito para todos, inclusive para o Supremo Tribunal Federal, inclusive para pessoas em qualquer posição política partidária, e que a gente possa caminhar para um Estado de Direito em que as pessoas respeitem a lei, em que não exista qualquer tipo de abuso, inclusive nenhum tipo de corrupção política avassaladora como existe no Brasil, que a gente possa minar essa corrupção política sistêmica e que a gente possa construir juntos um país mais justo, mais próspero e melhor. Muito obrigado.